Olá meninas, eu sou Carolina Schmidt e hoje nós começamos com a gravação do nosso primeiro vídeo para o canal do Guia Noiva no YouTube. Quem está aqui comigo hoje é a Mila Krevelin, ela é assessora e cerimonialista e para começar não poderia ser outro tema. Fiquei noiva e agora? Como começar a organizar o meu casamento? A Mila vai passar pra gente alguns passos, os primeiros passos desse processo. Nós conversamos também com uma noiva, a Karen, numa entrevista super bacana e ela contou a versão dela, a visão dela da organização do casamento. Então, Mila, fiquei noiva, coloquei uma aliança no dedo. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Quais são esses primeiros passos importantes para que o casamento saia do jeito que a noiva sonhou? Bom, um prazer estar aqui com vocês, né, nesse novo canal, e eu acredito que vai ser bem bacana para as noivinhas tirarem as suas dúvidas, se inspirarem. O Guia Noiva tem surpreendido nesse ramo e eu agradeço a oportunidade por estar aqui com você. Obrigada. Então, eu acredito que a primeira coisa que as noivas precisam fazer é definir a data. Por quê? Porque maio era considerado o mês das noivas, mas isso foi importado de uma forma um pouquinho equivocada. A época mais bonita para realizar um evento, quando você pensa em flores, é a primavera, certo? Então nós estamos falando do segundo semestre aqui no Brasil. Então, definir a data é importante, por quê? Porque se você se decidir com 3 meses de antecedência, é bem provável que seja bastante estressante encontrar os fornecedores adequados para atender a sua expectativa. Passo 2. E a Mila fazendo careta. Então, Mila, definida a data, de preferência com antecedência para conseguir bons profissionais e os profissionais que você quer com disponibilidade. Depois disso, eu sei que é um assunto delicado, mas a gente estava conversando aqui antes e você contou pra gente que o planejamento financeiro é de extrema importância dentro disso. Seria um segundo passo? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu até acredito que ele é o fundamental. Porque com um bom planejamento financeiro, onde os noivos já fizeram um acordo, eles já sentaram, já puderam fazer uma projeção da capacidade de investimento deles, vai ser muito mais fácil conciliar essa capacidade de investimento com a expectativa do casal. Porque muitas vezes, em função da gente ter inúmeros fornecedores do segmento de eventos disponíveis hoje em dia, os noivos muitas vezes não sabem qual caminho percorrer de modo a chegar no resultado final, né? Eu sou uma noiva clássica. Qual é o fornecedor de decoração mais adequado para atender a minha expectativa, por exemplo? Também, por que o planejamento financeiro é importante? Para que não haja estresse durante esse caminho. Porque quando a gente fala em dinheiro, em mexer no bolso, principalmente os noivos resistem pra caramba. Então, fazer conciliar a vontade dessa noivinha sonhadora com a capacidade lá do bolso do casal é fundamental para que esse processo seja saudável, seja divertido, seja alegre e chegue no resultado final que eles esperam. Eu vejo com algumas noivas que mandam e-mail pra gente que a prioridade é algo muito importante também nesse processo de organização do casamento. Às vezes a gente acha que é normal escolher uma igreja, escolher um local para recepção e que tudo isso é um processo contínuo. Mas algumas noivas têm necessidades especiais, elas querem a igreja de uma tal maneira, querem a cerimônia de manhã, de tarde, de noite, enfim. Eu vejo que definir as prioridades juntamente com o estilo do casamento também é muito importante para esse começo, porque não dá para você ficar mudando no meio do percurso. Agora eu quero um casamento no final da tarde, mas todo o seu casamento foi organizado de maneira a ser um casamento clássico, num salão, à noite. Então isso também é importante ser definido desde o começo. Sim, definir as prioridades, eu diria que é o passo seguinte e um dos mais importantes. Por quê? Porque estamos falando de duas pessoas, né? O noivo e a noiva,
com expectativas diferentes, apesar de estarem os dois buscando o mesmo objetivo, certo? Então, se a noiva, por exemplo, deseja muito casar numa determinada capela e nessa determinada capela não faz casamento de manhã, ela vai ter que aceitar as condições dessa determinada capela e casar à noite, por exemplo, entendeu? A noiva que decide, por exemplo, eu quero meu casamento na praia, tem que escolher com muito cuidado qual é a praia e em que época do ano você vai realizar esse casamento na praia, uma vez que você vai precisar submeter os seus convidados a uma realidade um pouquinho diferente do usual, falando em eventos sociais. Então, definir as prioridades é importante porque é nesse momento que vocês vão conseguir decidir se vai ser uma banda ou um DJ, se será as duas coisas, se vocês vão fazer jantar ou recepções mais informais, não é mesmo? Se o estilo do casamento vai ser mais moderno, rústico, clássico, boho chique, que está super em alta. Então, as prioridades precisam sim, em algum momento, serem definidas para que o restante do processo flua de uma forma mais dinâmica, eu diria, daqui para frente. Então, Mila, depois de cumprido essas 3 etapas, a noiva já pode começar a contratação dos fornecedores? Não. Eu acredito que é nesse momento que o trabalho de uma assessora e cerimonialista faz toda a diferença. Para que a gente consiga realmente chegar ao fornecedor mais adequado ao perfil desse casal, ele precisa ser mapeado primeiro. E quando eu digo mapeamento, eu quero dizer quem são quem é esse casal, qual é a expectativa deles, qual é a capacidade de investimento, qual é o estilo definido para esse evento, qual é a quantidade de convidados que nós vamos recepcionar. São informações primordiais, eu diria, para que o fornecedor mais adequado pudesse ser buscado para atender esse perfil. Porque, exemplo, uma noiva muito clássica não gostaria, por exemplo, de ir num showroom de um decorador ousado. Então, é só um exemplo para que você possa compreender como é que a dinâmica dessas indicações costumam ocorrer. E a experiência que eu tenho em viver esses momentos com os meus clientes me diz o seguinte: esse mapa desses clientes nos dá a condição de fazer uma pesquisa de mercado tão bem elaborada que a possibilidade deles não gostarem dos fornecedores que nós apresentarmos para eles é muito baixa. Então o processo acaba que fica prazeroso, ele fica divertido, porque não precisa buscar 15 fornecedores do mesmo segmento para você poder se encontrar. Mila, foi bacana você ter falado um pouco sobre o papel da assessora, porque realmente era uma dúvida que eu gostaria de conversar com você. É uma dúvida muito grande da maioria das noivas, se é necessário realmente a contratação de uma assessora e o que ela faz. Então, como você já respondeu da importância de ter uma assessora no processo de organização do casamento, como que a noiva deve fazer essa contratação da assessora para o casamento dela? Bom, antes de tudo, nós estamos aqui realizando sonhos, certo? Então, eu diria que precisa haver uma empatia e uma cumplicidade muito grandes. Então, você precisa realmente buscar enxergar nessa pessoa alguém que você possa confiar, alguém que você possa expressar as suas frustrações, de repente, em relação a uma determinada negociação, por exemplo. Não era bem isso que eu queria com relação à decoração, né? Porque o processo, de uma maneira geral, envolve muitas emoções. Estamos falando de expectativas muito grandes, de duas pessoas que estão vindo de duas famílias para se tornarem uma só. Como cuido de gente e me preocupo muito com as pessoas, né? Eu não decidi realizar sonhos simplesmente para ganhar dinheiro. Eu decidi realizar sonhos porque eu me realizo também nessa jornada, né? Então, eu diria que o fundamental é que você perceba que nessa relação com a assessora que vai te acompanhar por meses, exista respeito, cumplicidade e confiança. Esses 3 pilares vão te levar a desenvolver um relacionamento com essa pessoa e também permitir que essa pessoa possa agir e falar muitas vezes por você. Porque muitas vezes as noivinhas não conseguem traduzir o que elas esperam.
Então o nosso trabalho, muitas vezes imparcial, auxilia muito nesse sentido. E alguém que seja diferente da mãe, do noivo, da amiga, da madrinha que é a melhor amiga, em que você possa, de repente, até soltar os cachorros, sabe? Porque é muito estressante em alguns momentos a organização do casamento. E agora a gente tem uma entrevista que a gente gravou com a Karen, que foi uma noiva assessorada pela Mila, que gentilmente conversou com a gente e contou o lado dela, né? O lado da noiva no processo de organização do casamento. Então, a minha dica para as noivas que vão começar a preparar o casamento é, pelo que eu vivi, eu vou falar o que eu acredito que seja melhor, que é uma assessora. Eu não vejo outra saída. Se eu fosse fazer qualquer outra coisa, até brinco com a Mila, eu falo que ela vai fazer os aniversários dos meus filhos, eu vou fazer tudo. Porque eu acho, assim, tão mais fácil. Claro que daí vai do poder aquisitivo do casal e tudo mais, mas eu acho que tem aí para todos os bolsos, tem assessoria completa, parcial, sei lá. Acho que tem vários jeitos de você conseguir essa ajuda, vamos dizer assim, né? Essa assessoria. Eu peguei o pacote completo porque eu sabia do que eu seria capaz de fazer ou não. Então eu já peguei porque eu sabia que eu ia ficar mais tranquila. E então eu peguei esse pacote completo. Eu acho que o ideal mesmo seria contratar uma ajuda mesmo logo desde o começo. Eu acho que o casamento vai fluir bem melhor, os preparativos, porque é uma época que a gente fica tão ansiosa, tão nervosa. Se tiver alguém para você poder perguntar, poder se apoiar, sabe, uma dúvida que você tem, se você não tiver alguém para perguntar, acho que você explode, sabe? E tendo uma assessora, você tem ali sua mensagenzinha, já manda mensagem para ela, e aí, como é que funciona? Ela já te responde, você já fica calma, já acaba, sabe? Parte para outro assunto. Então, a minha dica é essa. Então, Carol, como a gente pôde ver no depoimento da Karen, existe realmente um vínculo que a gente acaba criando com essas noivinhas que se tornam especiais. A Karen, eu tenho o privilégio de dizer que ela se tornou uma amiga muito querida, a família dela é muito querida e a gente continua se vendo e isso é muito bacana. Não tem preço, né? Realizar um sonho na vida de outras pessoas e poder continuar vivenciando essa jornada com eles é algo indescritível, um privilégio muito grande mesmo. Mila, então eu te agradeço por estar aqui com a gente nesse primeiro vídeo para o nosso canal do YouTube. Se vocês gostaram, pode dar um joinha aí embaixo e também deixar nos comentários as sugestões para os próximos vídeos, sugestões para os posts no blog, que isso ajuda bastante a gente saber que linha seguir para saber que material está sendo útil para vocês. E para finalizar, vocês conferem os melhores momentos do casamento da Karen, que teve como assessora a Mila, e um casal super simpático protagonizando esse trailer.